Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. A palavra de Deus é força de transformação. O profeta Isaías utiliza uma metáfora muito importante que nos ajuda a compreender como a palavra de Deus transforma a nossa vida, usando a imagem da chuva, comparando a palavra com a chuva que, quando cai na terra, faz fecundar a semente, nascer, crescer e produzir muitos frutos. Assim também é a força da palavra de Deus na nossa vida. Se nós de fato cultivarmos o solo do nosso coração, ela pode crescer e pode produzir muitos frutos. Mas que lugar tem a palavra de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã? Todos os dias a igreja nos oferece a possibilidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Vamos escutar com bastante atenção o Evangelho dedicado a cada um de nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e, no caminho, perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, abrindo o nosso coração, deixemos que a palavra de Deus nos fale. Hoje, o Evangelho nos fala da identidade de Jesus. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Que significado tem Jesus na minha e na sua vida? À luz do Evangelho, procuremos responder não somente com palavras, mas de fato com a vida. O que Jesus significa para cada um de nós? O Evangelho começa dizendo assim: Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou aos seus discípulos. É importante perceber como que Jesus faz o seu discipulado no caminho. Enquanto caminhava com os seus discípulos, Jesus lhes transmite os seus ensinamentos. E, sobretudo, Jesus ensina através de interrogações, de perguntas. Quem dizem os homens que eu sou? Essa é a primeira pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Jesus quer ouvir dos seus discípulos o que as pessoas estão dizendo sobre ele. As respostas dadas pelos discípulos parecem não ser suficientes. Veja bem o que diz o Evangelho. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. De fato, naquele tempo, se pensava que João Batista, que havia sido decapitado, pudesse voltar a viver. Ou algum dos profetas antigos, Elias, que pudesse voltar a viver. Então era isso que as pessoas diziam sobre Jesus. Mas, como dito, esta resposta não foi suficiente. Por isso Jesus agora repete a pergunta, só que agora Jesus não quer saber
o que as outras pessoas lá fora estão dizendo sobre ele. Agora, a pergunta de Jesus é diretamente aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Meu irmão e minha irmã, para Jesus não basta que digamos o que ele significa para as outras pessoas. Jesus quer que cada um de nós responda diretamente a ele. Quem é Jesus para cada um de nós? Quem sou eu para cada um de vocês? É esta interrogação que Jesus diretamente nos faz. E neste momento é Pedro quem ergue a sua voz como símbolo dos discípulos e da comunidade. Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Portanto, poderíamos dizer assim, olha, Pedro descobriu a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Cristo, o ungido, o Messias enviado pelo Pai. Mas, curiosamente, diante desta profissão de fé de Pedro, Tu és o Cristo, Jesus pede que todos silenciem e não falem sobre este evento. Veja bem, então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. Poderíamos nos questionar, ora, se essa é a identidade de Jesus, por que Jesus proíbe severamente que os seus discípulos digam isso a alguém? Um pouco mais adiante a gente vai compreender por que Jesus proíbe. Porque de fato ele é o Cristo, ele é o Messias. Mas o tipo de Messias compreendido pelos discípulos e pelas multidões era diferente daquele que verdadeiramente Jesus era. Esperavam um Messias que fosse glorioso, que fosse forte, guerreiro, não um Messias humilde, simples e que passasse pelo sofrimento. Por isso Jesus os proibiu, porque sabia que a imagem de Messias, a imagem de Cristo que eles tinham, não era aquela que verdadeiramente ele era. É justamente isso que acontece logo em seguida. Jesus continua o seu ensinamento, e no ensinamento de Jesus, qual é o seu conteúdo? A sua paixão. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Imaginemos que isso tenha causado um escândalo, tanto nos discípulos quanto nas multidões. Como pode o Cristo, o Messias, sofrer? E mais do que isso, como pode o Messias ou ungido por Deus ser morto? Então isso não era possível de entrar na cabeça das multidões e dos discípulos de Jesus que o Messias, o Cristo, pudesse passar pelo sofrimento e até mesmo pela morte. Por isso, logo em seguida, o que acontece com a figura de Pedro quando Jesus faz o anúncio da sua paixão? Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Portanto, é como se Pedro quisesse dar a direção, ensinar o caminho para Jesus, o caminho que ele deveria percorrer. E adiante disso, aquele que antes reconheceu que Jesus era o Cristo, agora é severamente recriminado por Jesus. Vejamos bem o que diz Jesus. Voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Portanto, Pedro tinha no coração uma expectativa messiânica, que não correspondia com aquela que realmente era Jesus. Ele era o Cristo? Sim, mas não este Messias glorioso, o Messias humilde, o Messias que aceita passar pelo sofrimento e até mesmo pela morte. E aí, em seguida, Jesus apresenta aos seus discípulos qual é o seu caminho, o seu destino e qual é o destino também daqueles que decidem livremente segui-lo. Chamando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Portanto, Jesus não ilude os seus discípulos, o seu destino é a cruz. E quem quiser segui-lo, é importante lembrar, aqui não é uma obrigação, tanto que o Evangelho coloca numa condicional. Se alguém quer vir após mim, isto é, se alguém quer me seguir, qual é o caminho? Da renúncia. Renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo. É o caminho da cruz. Tome a sua cruz e siga-me.
Pedro, quando disse que Jesus era o Cristo, estava imaginando um outro tipo de Cristo. E é por isso que Jesus apresenta que quem decide segui-lo deve, assim como ele, também ter a coragem de passar pelo sofrimento, pela renúncia e pela cruz. Afinal de contas, o seguimento de Jesus não é para ganhar a vida neste mundo, mas é para dar a vida neste mundo, assim como ele. Por isso o evangelho que nós ouvimos termina dizendo isso: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim e do evangelho, a salvará. Que esta mensagem do evangelho nos encoraje a viver melhor o nosso seguimento a Jesus, na renúncia e assumindo dia após dia a nossa cruz. Querido irmão, querida irmã, a mensagem do Evangelho hoje pede que saibamos a identidade verdadeira de Jesus. A resposta de Pedro nos ensina que ele é o Cristo. No entanto, a expectativa messiânica de Pedro não correspondia com aquilo que de fato Jesus era. E Jesus nos ensina que o seu seguimento, aqueles que decidem segui-lo, também têm que ter a coragem de participar do seu mesmo destino. Por isso o seguimento de Jesus é renúncia e é cruz. Peçamos ao Senhor o Espírito para que sejamos encorajados a ser fiéis ao Evangelho que nos foi proclamado. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração. Pai Eterno, envia sobre nós o Teu Espírito. Ajuda-nos a ser fiéis à mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus que terminamos de ouvir. Ajuda-nos, Pai Eterno, a viver a abnegação, a renúncia de nós mesmos, para que os valores do Evangelho, os valores do Reino, cresçam sempre em nós. Ajuda-nos, Pai Eterno, a reconhecer que o cristianismo não é para ganhar a vida neste mundo, mas assim como Jesus, vivemos verdadeiramente a nossa fé à medida que somos capazes de dar a nossa vida para que sejamos salvos na eternidade. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.